Olá, senhores, eu sou o Joey e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscreva no canal e ative as notificações para o recebimento de novos vídeos. E o vídeo de hoje eu irei falar a respeito das leis misândricas. E o gatilho para fazer esse vídeo veio após eu ter conhecimento dessa história aí que está bastante conhecida no nosso meio, que é o do rapaz da GTEC Informática. Eu vou deixar até a descrição do vídeo dele aqui, caso você não esteja inteirado da história. É um rapaz aí que ele relata no vídeo que ele estaria sofrendo alienação parental e que ele não teria, portanto, condições psicológicas para gravar o conteúdo devido a esse tipo de acontecimento. Alguns canais aqui já até fizeram algumas análises, eu não vou entrar no mérito aí de onde ele errou ou não, quais imprudências ele teria cometido ou não, mas o meu foco vai ser falar simplesmente sobre as leis misândricas em si, quais são as motivações delas terem sido criadas e o porquê elas não funcionam. Tá? Então, primeiramente, o que seriam essas leis misândricas? São essas leis que sempre estão a favor da mulher, principalmente em casos aí de separação, caso de divórcio, etc. São essas leis aí que meio que facilitam e o sistema jurídico também que sempre vai em favor da mulher. Então, primeiramente, a gente precisa saber quais são as motivações dessas leis terem sido criadas. A gente sabe muito bem que aqui no Brasil, a criação de determinadas leis, elas sempre têm um fim eleitoreiro. Então, essas leis elas não foram criadas por acaso. Políticos, deputados e etc., legisladores que criam essas leis, eles o fazem sabendo de uma coisa. A partir do momento em que houve o sufrágio feminino, lá no século XX, no comecinho, onde as mulheres tiveram direito ao voto, os políticos, eles aos poucos, demoraram algumas décadas aí, eles começaram a perceber que você advogar em relação a direitos femininos renderia voto. Então, aos poucos eles começaram ali a mudar algumas leis e ceder cada vez mais direitos às mulheres, porque isso garantiria um curral eleitoral. A partir do momento em que você beneficia um grupo, esse grupo ele vai votar em você. Ou pelo menos se você garantir ou se você prometer algum tipo de benefício a um determinado grupo, esse grupo ele se voltará a seu favor e votará em você. Então, na verdade, seria mais ou menos isso, né? Então, esses direitos, essas leis em favor da mulher seriam por quê? Porque hoje em dia a gente sabe que o maior número de eleitores hoje em dia é mulher. O eleitorado feminino ele é maior do que o masculino. Então, os políticos viram que é uma boa você fazer leis, aprovar leis, à torta e à direito em favor das mulheres, certo? E isso tanto políticos de direita quanto políticos de esquerda, cada um com suas motivações ideológicas, que na verdade são simplesmente uma cortina de fumaça, não são reais. O motivo principal eu já falei, que é o voto, mas a direita ela acredita que fazendo esse tipo de lei ela vai acabar com a cafajestagem, com a imoralidade masculina nos relacionamentos e com esses caras irresponsáveis, que abandonam mulheres, etc., vai fazer os caras virarem sujeito homem, A lei vai pegar esses caras e vai dar um arroxo neles. O pessoal já da ala progressista acredita que essas leis seriam uma forma de reparação histórica devido aí a acontecimentos do passado, onde as mulheres eram oprimidas e etc. E a gente sabe que na prática essas leis não funcionam. Por quê? Porque o modo como essas leis elas são feitas é simplesmente um modo aonde o cara que vai ser uma possível vítima dessa lei vai ser um cara que tem um emprego, que tem uma carteira assinada, vai ser uma pessoa rastreável. De modo que o cara que é vítima da pensão alimentícia, por exemplo, vai ser um cara que é trabalhador, que trabalha em regime CLT, aonde o governo consiga fiscalizar a sua renda e consiga, através dos meios legais, fazer com que automaticamente o seu dinheiro já caia numa conta lá destinada à sua ex-mulher, não é? Quando o cara tem que pagar a pensão alimentícia. E o cara também que sofre com a questão da alienação parental é o sujeito que ele tem um apego à criança e etc. É um homem bom, que eventualmente acaba passando por um processo de separação. Agora vamos aí para os caras que são tecnicamente os alvos dessas leis, que seriam o quê? Os caras irresponsáveis, seriam os caras mais cafajestes, bad boys, droguinhas da vida, os vagabundos que saem fazendo filho à torta e à direita aí, e a justiça
com esse intuito de pegá-los, acaba criando essas leis. Esses caras, eles são irrastreáveis. Então, por exemplo, o Epifania, ele falava muito no canal dele. Como é que você vai chegar e rastrear um cara que é traficante, entendeu? Sendo que lá no morro onde ele comanda, ou do comando onde ele faz parte, a polícia sequer consegue entrar ali, entende? Então, se um cara desse, ele acaba fazendo um filho numa mulher, e eventualmente ele acaba, sei lá, é um cara de difícil relacionamento, um cara agressivo, a mulher não quer mais ficar perto desse cara, a mulher ela nem vai recorrer à justiça porque ela tem medo, entende? Ela nem vai, ela simplesmente vai ficar longe desse cara, vai pegar a criança com ela e tal, vai criar, vai achar um trouxa aí, e aí o trouxa que se casar com ela, que geralmente vai ser um cara trabalhador, carteira assinada, que vai assumir esse BO, e que se ela enjoar desse cara e quiser, sei lá, ficar no bem bom, aí ela vai meter esse cara na justiça. Então, é o homem bom que sofre. E na questão da alienação parental também, porque o cara que é vagabundo, descompromissado, ele simplesmente faz o filho, não tá nem. Muitos deles sequer sabem que são pais, porque às vezes a mulher até esconde dele a paternidade. Então, alguns até sabem, mas são tão inconsequentes, são tão doido da cabeça, são tão, sei lá, descompromissados com tudo, que eles não querem nem saber da criança. Eu conheço muito cara. Eu, pra quem não sabe, eu já morei no gueto, eu já morei em uma área bastante perigosa aqui do meu bairro, onde, sei lá, tinha traficantes ali na rua, tinha pessoas que comandavam ali, bocas de fumo e tal. Eu conheci um cara que ele teve 2 filhos com a mesma mulher. Ele sabia que os filhos eram dele, não queria nem saber, porque era sujeito ali que andava no movimento, comprava droga, vivia voltando e saindo da cadeia. Era um cara, sabe, bicho solto mesmo, assim, esses sujeitos aí que você sabe que são os caras, né, disfuncionais para relacionamento completamente. Então essas leis elas só servem para prejudicar o cara bom, o cara que é tranquilo. E uma coisa que existe na vara de família é uma questão que muita gente aqui na nossa comunidade já fala, que é a insegurança jurídica em favor da mulher e contrária ao homem. Então, por exemplo, se você for ver nessa questão da alienação parental, em 2014 foi criada uma lei que meio que obriga os casais a terem guarda compartilhada, porque antes disso, segundo dados do próprio IBGE, 85% das crianças ficavam com a guarda unilateral unicamente com a mãe. E os outros 15% que ficavam com o país. Por quê? Porque sempre após a separação havia esse tipo de litígio e as mães entravam, né, juridicamente para ficarem com os filhos. E elas sempre ganhavam, na maioria das vezes. Ficava essa briga, essa queda de braço. E aí, em 85% das vezes, as mulheres que ganhavam a guarda unilateral dos filhos, né? Faziam alienação parental. Após 2014, esse número ele caiu para 57% de crianças que ficam somente com as mães. Mas ainda que haja essa guarda compartilhada, todo mundo sabe que os filhos eles sempre ficam mais tempo com a mãe, né? Ainda que exista essa guarda aí, mas os filhos eles não ficam com o pai e com a mãe em tempo proporcional, não. Eles ficam, sei lá, com o pai uma semana a cada 15 dias. Sempre acaba ficando mais pro lado da mãe, porque a justiça ela é assim, ela é sempre pró-mulher. E ela é pró-mulher devido a interesses políticos. Muitas pessoas que são juízes, muitas pessoas que, sei lá, eventualmente estão nessa área, eles têm interesse também em obedecer essa agenda misândrica, ginocêntrica em favor da mulher, porque muitos deles têm conluios com políticos, muitos deles têm interesses por detrás, etc. Ou simplesmente eles enxergam as tendências momentâneas e sabem que se eventualmente eles forem contra a mulher e pró-homem, eles temem por seus cargos, temem seus empregos. Todo mundo sabe que a área do funcionalismo público é dominada por mulher. É um negócio bem complicado, tá? Quem trabalha na advocacia ou quem trabalha no juizado tem mais propriedade até para falar isso do que eu. Mas o que eu vejo, o que eu analiso, simplesmente é isso. E uma história que ilustra bem o quanto que a justiça ela é tendenciosa a favor da mulher é a história do pastor Felipe Heiderich. Eu vou deixar aqui na descrição uma entrevista que ele fez há uns 2 anos atrás no podcast A Deriva. Quem não conhece essa história, basicamente resumindo aqui, foi um pastor que ele era casado com a Bianca Toledo e ela acusou ele aí de abusar do enteado dele, enfim, e sem prova nenhuma o cara foi preso, o cara passou por horrores ali na prisão.
E ele sofreu tanto que o cabelo dele mudou de cor, as mãos e os pés dele atrofiaram, ele ficou 3 anos ali, até ser inocentado ele não ficou preso na cadeia muito tempo, mas depois ele foi solto, mas ainda sendo solto, por falta de provas, ele não conseguia sair de casa devido ao medo de ser agredido, e ele passou 3 anos até finalmente comprovar a inocência dele. Ele conta a história dele é um negócio assim bem chocante. Eu recomendo até que, se você não estiver com a cabeça muito boa, dependendo do seu estado psicológico nesse momento, que você não assista essa história, apesar de que eu sei que muitos de vocês a curiosidade vai ser maior, então mesmo estando com a cabeça ruim, vocês vão acabar vendo essa história, tá? Mas toma um certo cuidado aí. Mas é uma história impressionante, é uma história mesmo que você vê, cara, como a justiça ela é contra o homem, ela realmente é misândrica. Então é isso. Para finalizar aqui o vídeo, as leis misândricas elas foram criadas simplesmente por interesses, tá? Interesses de votos, que é uma coisa que todo mundo sabe. Independentemente de político ser de direita ou de esquerda, todos eles vão fazer leis visando o voto. E essas leis elas não funcionam, elas simplesmente servem para oprimir o homem bom. Ela não serve para capturar o cara mal ou para fazer esse cara irresponsável ou, sei lá, um cara bicho solto ficar amarrado a essa lei. Ela simplesmente não vai conseguir porque a fiscalização é baixa e simplesmente vai servir para que mulheres mal intencionadas se aproveitem dessas leis e para conseguir capturar homens bons. Agora vamos ser justos, isso não é uma coisa que acontece o tempo todo, tá? Não é toda hora que as mulheres estão fazendo alienação parental, não é todos os casais que se separam que acontecem isso. Eu mesmo só tenho conhecimento de um caso no meio onde eu convivo e eu conheço muita gente, conheço muitos casais que se separaram. Não é toda hora que isso acontece, não é toda hora que a mulher tem essa má intenção, mas quando ela tem, a lei está completamente a favor dela. Tá? Esse que é o problema. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha esclarecido alguma coisa. De repente, se alguém caiu de paraquedas aqui, não entende muito bem o porquê que isso acontece, o porquê que essas leis draconianas ferram com a vida do homem, é por conta disso. Questão de votos e questão de pessoas que são alinhadas ao politicamente correto e querem se beneficiar disso. Um abraço e até mais.